Pessoal, hoje vai ser revisão de reações, de tudo que a gente viu até agora. Então, se prepare para a quantidade absurda de informação. Bem, eu vou começar com. Depois da P1, a gente começou esse bloco de reações e o que eu tentava comentar no começo é algumas. O que tem de incomum nas reações que a gente estuda, né? Então, nossa, minha mão tá gelada aqui. Algumas coisas em comum na maioria das reações, por exemplo, o tipo de reatividade, né? Então a gente viu reações entre nucleófilo e eletrófilo, que eu estou abreviando. A gente viu reações base, ácido base. Base estou representando por B- e o ácido H+. E também a gente viu algumas reações radicalares. Calares. Tem mais uma classe que a gente viu na aula passada, que foi apresentado muito em cima aos 48 do segundo tempo, que são as reações pericíclicas. Existem outros tipos de reações, né? Por que eu pus as reações pericíclicas aqui? Porque ela não se adequa, ela não se assemelha a nenhuma dessas três classes gerais de reações, tá? Entre nucleófilo e eletrófilo e ácido da base, como que a gente consegue distinguir uma da outra? Como a gente distingue facilmente uma reação entre nucleófilo, eletrófilo e ácido base? Bem, nucleófilo e eletrófilo, uma característica simples é formação de ligação. Enquanto que na ácido base a gente tem uma espécie que vai ser protonada, então a gente diz protonação, e uma espécie que vai perder o hidrogênio, a gente chama isso de desprotonação. É o equilíbrio ácido-base, né? Então, vamos pegar um exemplo. SN2 ou SN1. Vamos fazer com SN1. Numa SN1, a gente tem um haleto substituído. Primeiro passo é a saída do grupo de saída, que você forma o carbocátion. Depois a gente tem um nucleófilo que estiver no meio, vai atacar o carbocátion e você vai ter o produto de substituição. A reação nucleófilo eletrófica aconteceu foi daqui para cá, né? Foi nessa setinha aqui. E a ligação que foi formada foi essa daqui que estou destacando. Outra ligação bastante comum, a reação de ácido-base, onde a gente pode ter reação ácido-base aqui na disciplina. Bem, a gente viu várias, né? Vamos pegar, por exemplo, reação de eliminação E1. Tá? Então, depois da SN1, a gente tem a E1 também, que consiste também em você começar de um aleto, forma o carbocátion. Se você tiver um hidrogênio no carbono vizinho, o seu nucleófilo pode atuar como base também, abstrair o hidrogênio, formar a dupla e você vai ter o produto de eliminação, tá? Então, quando eu tiver aqui mais duas coisas, eu vou colocar as duas coisas aqui. Então, são dois exemplos de reações envolvendo nucleófilo, eletrófilo e ácido base. Nas reações radicalares, todas elas passam por o mesmo mecanismo geral. A gente sempre vai ter uma etapa de iniciação, uma etapa de propagação, uma etapa de término. A gente viu em dois momentos as reações radicalares. Vimos em substituição. A gente pode ter reações radicalares também em reações de adição. Eu vou mudar de cor aqui só para não ficar muito monocromático. Vamos fazer uma reação de substituição de halogênios, por exemplo. Então, vou colocar a reação geral aqui, vou colocar o metano, a cloração, mediada por luz, tá? É uma reação que a gente chama fotoquímica, e você tem um produto de substituição, cloro, mais
HCl mais outros produtos que são formados, mas em quantidade muito pequena. Então, essa reação, como eu sei que é uma reação radicalar, quando tem presença de luz, tá? E em reações de adição, a gente descobre também a adição de iniciadores, como peróxidos, e também na presença de luz, tá? Então, se tiver peróxidos na equação química, grande chance de ser uma reação mediada via radicais. A iniciação consiste em você formar os radicais do halogênio. Então, você tem uma quebra que a gente diz homolítica. Então, lembre-se sempre o uso da seta, tá? Quando você tem uma seta inteira, consiste nos pares de elétrons. Quando você tem uma meia seta curva, significa que você está movendo apenas um elétron. Então, eu vou ter dois cloros radicalares. Na propagação, a gente vai ter esse cloro radicalar reagindo com o seu substrato. Eu vou colocar na forma molecular, tá? E aí você vai ter o CH3 pontinho mais HCl. Esse CH3 pontinho vai pegar outra molécula de cloro que não foi rompida de forma molítica ainda. E aí você vai ter o produto mais cloro bolinha, tá? Deixa eu passar um risco aqui para não atrapalhar. E esse cloro bolinha volta aqui e a reação continua, né? Na reação de término, é só você pegar todos os radicais que são formados e juntar entre eles. Então, você pode ter desde o radical cloro reagindo com outro cloro para voltar a ser cloro 2. Você pode ter o radical cloro reagindo com esse CH3 bolinha que eu formei aqui na propagação. Você tem o produto também formado. Você pode ter o CH3 reagindo com ele mesmo, dois radicais de CH3 bolinha, e você tem a formação do etano. Então, ao término é quando você vai eliminando os radicais que estiverem no meio, reagindo entre si, ou um com o outro. Tá? Sempre envolvendo dois radicais reagindo. A propagação, você reage um radical com uma molécula neutra, e aí um dos radicais formados, ele volta na reação de propagação. Tá? Então, ele envolve um ciclo, né, uma reação em cadeia. As reações pericíclicas, a gente viu na aula passada de forma bem rápida. O que a gente vai ver para essa disciplina é principalmente a de Diels-Alder, tá? Eu vou comentar com mais calma para vocês. Ela tem uma característica em que o mecanismo da reação é consertada. O que é mecanismo consertado? Nossa, essa caneta aqui tá ruim hoje. Tá? Ligações formadas e ligações estão sendo formadas e rompidas simultaneamente, tá? Então, não é igual uma SN1 em 1, que você forma carbocátio, faz uma etapa, depois tem uma segunda etapa. Não. As ligações estão sendo formadas e estão sendo rompidas simultaneamente. Tá, vamos em frente. Se eu esquecer alguma coisa, eu volto aqui. Vamos falar com mais detalhes caso a caso. Vou pegar aqui a reação de substituição. Deixa eu ver se minha régua funciona aqui. Nossa, a régua aqui tá ruim demais. Vimos reações de substituição. Vimos a substituição nucleofílica. Na equação geral de uma substituição nucleofílica, você tem um halogênio, um nucleófilo, que eu vou colocar uma carga aqui, levando ao produto de substituição nucleofílica e o grupo de saída. Como eu sei que é SN, esse N é de nucleófilo, que está aqui. Esse X é chamado de grupo de saída, tá? Isso tudo aqui, a gente chama isso de substrato, ou reagente, ou material de partida. Tá? Quais são os tipos de SN que a gente viu? A gente viu SN1, SN2.
Existem outros tipos, mas eu não vou colocar o mecanismo aqui. Tem o SN2', existe SNAR, tá? SNAC, que são siglas de reações de substituição, mecanismos de reações de substituição nucleofílica. Quem tiver interesse pode pesquisar sobre SN2', SNAR e SNAC. Bem, a CN1 é caracterizada pela formação do intermediário, e envolve duas ou mais etapas, tá? Maior ou igual a duas etapas. E a SN2 é caracterizado por uma etapa só. Então, eu já mostrei o mecanismo, né? Você tem a formação do intermediário carbocátion, que é aquela espécie que eu mostrei no slide anterior, né? Essa espécie aqui, o carbocátion. Então, como aqui na SN2, tá? Não forma intermediário, o que a gente destaca aqui no mecanismo é do estágio de transição. Muita gente, quando a gente dá TQ, a gente tenta esclarecer para o aluno, né? Tenta passar a ideia do que é, qual que é a diferença entre o intermediário e o estágio de transição, né? Naquelas curvas de reação, que eu vou colocar bem pequenininho aqui, espero que vocês estejam assistindo, conseguindo ver quem está no celular. Geralmente a reação SN1 você passa para o intermediário e depois você tem a formação do produto, né? Então esse vale aqui no diagrama da reação é justamente o intermediário que eu estou escrevendo como I, tá? Aqui é a energia e aqui é o caminho da reação. Na SN2 a gente não tem esse vale, e esse vale é justamente o intermediário. Mas a gente tem o topo, né, da montanha, vamos dizer assim, que é o ponto de maior energia, onde as ligações estão sendo formadas e rompidas. Esse ponto aqui mais alto se chama estágio de transição. E creio que foi apresentado em algum slide, é a representação daquela estrutura em colchetes com esse sinal de diferente. O que é isso? É quando o nucleófilo, está bem pequeno aqui, está formando ligações, eu vou ter que usar borracha, é quando o nucleófilo está formando a ligação com o carbono e o carbono está quebrando a ligação com o grupo de saída. Certo? É esse estágio de transição aqui. Então, é o limiar onde a ligação está sendo formada e a ligação está sendo rompida. Então, nesse ponto aqui, a reação pode voltar ou pode ir para frente. Se voltar, vai virar o reagente, e se for para cá, vai virar o produto. Reagente, produto. Então, não passa para o intermediário. O intermediário, essa parte, é esse vale que é formado no caminho da reação. E a gente discutiu rapidamente, talvez não tenha, acho que não foi muito claro, mas eu sugiro que vocês estudem bastante a diferença de SN1 e SN2, quando que eu sei que uma reação vai ser por SN1, quando eu sei que a reação vai ser por SN2. Então, vai depender muito do substrato, do nucleófilo, e, em alguns casos, do solvente que você está fazendo a reação. Ok? A força do nucleófilo, principalmente, a gente tem nucleófilos fortes e nucleófilos fracos, tá? A gente tem nucleófilos impedidos estericamente. Então, nucleófilos fortes preferem SN2, nucleófilos fracos já preferem SN1, os nucleófilos impedidos já preferem eliminação, que é outra reação que nem está aqui, tá? E o substrato também depende de bastante coisa, né? Na questão do substrato, a gente tem aletos substituídos, né? Vamos colocar em relação de aletos terciários. Esse aqui prefere SN1, tá? Os secundários, aí tem uma competição SN1 ou SN2. Aí a gente precisa dar uma olhada no nucleófilo, ok? Então, se for um nucleófilo forte, provavelmente vai ser mais SN2. Se for um nucleófilo fraco, vai preferir SN1. E aí, quando a gente tem um aleto menos substituído,
Aí, o primário, esse é o secundário, esse é o primário, ele vai preferir SN2, tá? Com exceção de um nucleófilo bastante pedido, estericamente, que aí vai preferir ou E2, dependendo do nucleófilo, tá? Por que essa ordem de reatividade aqui entre SN1 e SN2? Isso está muito relacionado com a estabilidade do carbocátion, né? Então, carbocátions terciários são mais estáveis que os secundários e são mais estáveis que os primários, tá? O terciário é mais estável que o secundário que o primário, pelo seguinte conceito que a gente viu em um dos pilares, que é o efeito indutivo, né? Então, quando você tem carbonos substituindo o carbono no carbocátion, eles podem doar elétrons por efeito indutivo. No caso do carbocátion, eles deram um nome diferente, chamaram isso de hiperconjugação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? A gente viu também, entre as reações de substituição, a substituição eletrofílica aromática, que eu acho que está em outro slide, tá? Que a gente vai ver já já. Depois disso, a gente viu algumas reações, a gente estudou a reação de eliminação. Reação de eliminação também pode ser classificada como E1, temos a E2. Temos algumas outras que eu não comentei, quem tiver curiosidade, E1CB, agora eu esqueci as outras, mas existe um monte de mecanismos diferentes. Mas para essa disciplina já é suficiente E1 e E2, tá? A reação de eliminação consiste em você ter pelo menos um carbono contendo um grupo de saída, tá? E no carbono vizinho ao grupo de saída, você precisa ter um hidrogênio, tá? E aí você também tem que ter um nucleófilo básico, certo? Ou uma base forte, que vai levar à formação de uma dupla, e esse hidrogênio vai ser abstraído pela base. Então, vou colocar aqui um BH. BH significa a base que abstrai o hidrogênio, então seria o ácido conjugado dessa base, né? E o X vai sair como grupo de saída. Okay? Então, a gente geralmente forma um alceno, uma olefina, e a gente também sempre tem a liberação do grupo de saída ou grupo de partida, dependendo do livro. Na E1, ela tem a formação, ele é bem similar a SN1, envolve também a formação do carbocátion, ok? Então, uma vez que você gera o carbocátion, se você tiver um carbono contendo hidrogênios vizinhos, a base do meio vai abstrair, formar a dupla e levar ao produto de eliminação. Então, a E1 também consiste em duas etapas, onde a primeira etapa é a saída do grupo de saída, para formar o carbocátion. Na E2, aqui o mecanismo concertado, muito similar a SN2, mas aqui agora a gente não tem o nucleófilo agindo, a gente tem uma base agindo. Tá? Então, o mecanismo consiste em você ter o hidrogênio do carbono vizinho sendo atacado pela base, a base ataca o hidrogênio, par de elétrons forma dupla, e eu expulso o grupo de saída, tudo isso no modo concertado, e aí você vai ter também os produtos sendo formados da eliminação. Uma coisa interessante a destacar aqui ainda da E2 é a eliminação, ela segue uma estereoquímica, tá? Ela requer uma conformação, eu não sei se é conformação, antiperiplanar. O que é isso? Se a gente pôr um olho aqui e olhar nessa direção entre os dois carbonos, se a gente desenha aqui a projeção de Newman, é como se esse hidrogênio, é como se a gente estivesse olhando de lado aqui, né? O hidrogênio está para cima ou o bromo está para baixo. Tanto faz se tiver ponta cabeça, o bromo está aqui, o hidrogênio está aqui. O importante é que os grupos, o hidrogênio e o grupo de saída, o halogênio, eles têm que estar em anti, que a gente fala, né? O bromo está para baixo no carbono de trás, certo? Eu não sei se vocês lembram dessa projeção de Newman, mas é uma projeção muito utilizada para
representar ligações as ligações, as conformações, principalmente entre dois carbonos, tá? Então, o hidrogênio, o grupo de saída, eles têm que estar nessa conformação para a eliminação acontecer. Tanto é que o mecanismo que eu acabo descrevendo fica meio sugestivo para que o hidrogênio e o bromo estejam como se estivessem lados opostos, mas em carbonos diferentes. Essa questão de antiperiplanar tem muito a ver com a estereoquímica da eliminação. Então, isso é uma coisa que eu posso cobrar bastante, tá? Principalmente em sistemas cíclicos. Então, por exemplo, se eu tiver um anel de 5, eu estou usando a projeção mais simples, né? Com o anel no plano. Então, se eu tiver um grupo de saída que está apontando para baixo, certo? E eu tiver um hidrogênio aqui, vizinho, né? Ele está anti-periplanar ao bromo. Se nesse outro carbono que também poderia eliminar, eu tiver um outro grupo nada a ver, um R, por exemplo, tá? Então, e eu tiver um hidrogênio para baixo, tá? Então, o hidrogênio a ser eliminado, preferencialmente eliminado, vai ser aquele que consegue estar antiperiplanar ao grupo de saída. Então, via de regra, é esse aqui, tá? Anéis de 5, anéis de 6 também a gente tem que tentar observar essa antiperiplanaridade. A antiperiplanaridade vai ser mais fácil de enxergar, principalmente quando os grupos estiverem nas ligações axiais. Olha aqui o hidrogênio para baixo e o bromo para cima, tá? Então, aqui a gente tem um sistema antiperiplanar. Só que quando a gente inverte a cadeira, a gente acaba tendo... Opa! Estou gaguejando aqui, eu estou fazendo coisa errada. A gente precisa tomar cuidado para, quando a gente projetar, inverter a cadeira, que a gente fala, né? Vamos supor que a gente inverteu a cadeira, o bromo ainda está para cima, e esse hidrogênio que eu falei ainda está para baixo, certo? Só que agora eles estão em equatoriais. Tá? E não existe mais essa relação de antiperiplanar. Um está para fora e o outro está para fora também, tá? Então não dá para enxergar essa antiperiplanaridade, né, quando o grupo de saída está em equatorial. Então a eliminação ocorre preferencialmente em anéis de 6, quando o grupo de saída e tiver um hidrogênio vizinho, ambos na axial e ambos antiperiplanar, tá? Tem outro hidrogênio aqui também está antiperiplanar ao grupo de saída. Ok? Bem, faltou a discussão entre quando eu sei que é 1, quando eu sei que é 2. De novo, vai depender... Aqui, nesse caso, vai depender muito mais da força da base do que do substrato, tá? Então, o substrato pode levar... Eu falei de um modo bem geral, né? Mas vai depender muito mais... da força da base, vou dizer assim, tá? Tô com uma coceira nas costas, tá descascando aqui, tá me coçando. Pronto. Okay. Então, quando a base ela não é tão forte, ele pode, na verdade, para dar E1, E2, o substrato vai influenciar muito pouco. Vamos pegar caso a caso. Quando você tem um haleto primário, né? Obviamente, ele vai preferir E2, certo? Porque você vai formar o carbocátion primário, que é o menos estável. Agora, quando você tem um haleto secundário, e para você fazer 2, você precisa ter uma base forte, tá? Você tem que ter uma base boa para fazer essa eliminação. Quando você tem um haleto já secundário, aí eu posso ter tanto E1 como E2. Isso vai depender muito da força da base também, tá? E haletos terciários podem preferir tanto E1 também, E2 também, em função da base. Então, nesse critério aqui entre E1 e E2, é mais nos haletos primários que vão preferir E2 e nos haletos secundários e terciários vai depender muito das condições reacionais, e aí pode ser tanto E1 como E2, tá? Terciários pode ser E2, porque agora
como é um substrato bem substituído, tá? Vocês podem pensar, vai formar carbocátio. Pode formar carbocátio, mas se tiver uma base forte, ele já pode ir direto no hidrogênio, e aí não vai ter impedimento estérico para atrapalhar na reação. Tá? Porque eu estou atacando agora o hidrogênio, não estou atacando mais o carbono. Tá? Então pode ser via I2 ou também via I1, dependendo das condições, tá? Tudo bem, Otávio? Beleza. Não, você já respondeu. Eu ia perguntar uma coisinha, mas você já respondeu. Beleza. Tá? Juntando tudo, essa parte de eliminação e substituição, a gente tem que saber julgar se a reação vai ser por E1, E2, a gente tem que saber julgar se é SN1 ou SN2, mas tem muitas reações que a gente não sabe se vai ser E1 ou SN1 ou se vai ser E2, SN2. Então, também depende muito das condições reacionais. A gente vai fazer um exercício lá na frente em que essa questão aqui vai ter mais, vai ficar mais fácil de ver, tá? Essa relação, essa discussão, quando a gente vai usar mais eliminação e quando a gente vai usar mais substituição, tá? Porque em termos de E1, SN1, por exemplo, uma vez que você forma carbocátion, você pode ir para os dois caminhos, tá? Você pode ir, como eu mostrei aqui, botei lá no começo. Uma vez que você forma o carbocátion, se o nucleófilo pode atacar o carbocátion, mas se esse nucleófilo tiver um caráter básico, ele também pode abstrair o hidrogênio e formar produto de eliminação. Então, toda a SN1 vai estar acompanhado sempre um pouco com produto de eliminação. A mesma coisa serve para SN2. A SN2, quando você tem um nucleófilo muito forte e também impedido, aí essa condição é a condição nucleófilo impedido, é muito certo que você vai via E2 aqui. Tá? Então, no caso de eliminação, que eu posso adiantar em toda essa discussão, se você tiver uma base forte, não nucleofílica, o que seria uma base forte não nucleofílica? Uma base impedida. Tá? Por exemplo, o tecbutóxido, certo? Aqui eu tenho uma base, um nucleófilo, mas também é uma base, e é um nucleófilo impedido estericamente, porque eu tenho vários grupos de CH3. Então, isso aqui vai preferencialmente atacar para I2, tá? É uma das bases que a gente usa muito para fazer eliminação. Professor, isso que eu ia perguntar, então, esse estericamente impedido quer dizer que o nucleófilo tem muitos substituintes volumosos, é isso? Isso. E aí ele não vai atuar mais como nucleófilo, ele vai preferir atuar como base. Porque o hidrogênio é menor e ele é mais fácil de atuar como base do que como nucleófilo. Porque para ele atacar no carbono seria muito Impedido. difícil, né? Isso. Um ponto de vista estérico, sim. Ok. Obrigado. Vou mudar a cor aqui. Preto. Então, depois foram as reações de adição que a gente viu. A gente viu reações de mecanismo geral da adição, é o contrário da eliminação, né? Lembra muito a reação de eliminação de trás para frente. Você tem um alceno, e aí a gente tem uns grupos que vão ser adicionados no carbono. Então, a gente pode ter o A em um carbono e o B em outro. A gente viu essa reação adicionando aletos de hidrogênio, HX. A gente viu essa reação adicionando água, só que em meio ácido, precisa de um pouquinho de ácido para acontecer. A gente pode adicionar álcoois na presença de ácido. A gente pode adicionar halogênios em geral, principalmente bromo 2 e cloro 2. A gente pode adicionar ozônio na reação. A gente pode adicionar peróxidos ácidos ou perácidos, que são essas estruturas aqui. E existem muitas outras reações de adição. A gente vai focar nesses 4 aqui, basicamente. Nesses que envolvem ácido ou tem um H como eletrófilo, o primeiro passo aqui da reação é justamente a dupla atacando o eletrófilo, né? Então, essas 3 aqui, essas 4, na verdade, são adições
eletrofílicas, né? Você está adicionando, o carbono está atacando um eletrófilo na primeira etapa do mecanismo. E aí vem o que a gente chama de regra de Markovnikov. Quando a gente adiciona o H, ou ela pode atacar o H, a primeira etapa aqui nesses dois também é adição no hidrogênio, né? E aí, quando você adiciona o hidrogênio, sempre fica a dúvida se o hidrogênio vai atacar aqui ou ele vai entrar no outro carbono, tá? Se ele entra aqui, o carbocátion fica no lado direito, ou se o hidrogênio entrar no outro lado, eu vou ter o carbocátion no lado esquerdo. A regra de Markovnikov diz o seguinte: isso aqui você consegue enxergar, você consegue prever qual lado que o hidrogênio vai atacar. É só você ver o lado que tiver mais carbonos. Então vamos supor, se esse lado aqui, para dar esse carbocátion, é porque eu tenho mais carbonos nesse lado e menos carbonos no outro. Tem mais hidrogênios no outro. E quando ele dá o carbocátion no outro lado, é porque eu tenho mais hidrogênios desse lado e mais carbonos no outro. Tá? Essa regra aqui, que na verdade vocês não precisam decorar nem o nome do cara, é a regra de Markovnikov. Também é baseado naquele mesmo conceito lá da hiperconjugação aí. Isso, na estabilidade do carbocátion. Tudo cai na estabilidade do carbocátion, principalmente em reações de SN1, E1 e as reações de adição envolvendo hidrogênios, tá? Como eletrófilo. Você sempre vai estar gerando carbocátion e o hidrogênio vai entrar no lado que tiver mais hidrogênios, que essa é a regra de Markovnikov. Por exemplo, então se você tiver um alceno com hidrogênio de um lado, um alceno terminal, e o outro lado tem pelo menos uma metila, tá? O hidrogênio vai entrar no lado que tiver mais hidrogênios ou que for menos substituído com carbonos. Uhum. Tá? Eu tenho uma dúvida agora. Uma questão tipo, experimental. Você sabe se já tipo, identificaram se formas, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, que o carbono da direita que tem mais carbonos. Uma reação que estivesse ocorrendo, poderia ocorrer, tipo, da substituição ocorrer nesse carbono, que tem mais carbonos ligados, e aí depois tem uma reação de rearranjo, ou nunca, ele vai direto, sempre, pro carbono Não. mais substituído? Vai depender muito da estrutura do substrato, tá? Desse alceno aqui. Tá? A gente viu, acho que no começo de alguma das aulas, que eu falei sobre rearranjo. Sim. Então, toda vez que você forma carbocátion, você tem que sempre se preocupar com a possibilidade de rearranjo. Tá? Então, cuidado com rearranjo. Então, a gente viu umas estruturas, por exemplo, vou colocar em formas... aqui, ó. Vou colocar essa estrutura, e aqui eu tenho uma dupla CH2. Aqui tem um H, né? Olhando essa estrutura, por exemplo, quando você adiciona o hidrogênio vai atacar... Puxa, cadê a borracha? Vai atacar no carbono menos substituído, que é esse aqui, certo? O da direita. Né? Vou colocar o hidrogênio vermelho. E aí eu vou formar o carbocátion mais estável, que é um carbocátion secundário. Só que se você tem no carbono vizinho grupos de hidrogênio ou CH3 que podem gerar um carbocátion mais estável, eu posso migrar. Rearranjo é migração de hidrogênio ou CH3, tá? Então, no caso aqui, o hidrogênio é mais fácil de migrar que CH3. Então, eu posso migrar o hidrogênio, e aí eu vou ter o hidrogênio aqui, e aí eu vou ter o carbocátion aqui, ó, e vai ser um carbocátion terciário, porque eu tenho 3 carbonos ligados nele. Então, esse é um exemplo típico de rearranjo. Você forma o carbocátion, mas você dá uma olhada em volta para ver se não tem um grupo que pode migrar, transferir um hidrogênio ou um CH3 e formar um carbocátion mais estável. Tá? Mas isso tem que acontecer no carbono vizinho que você gerou o carbocátion. Seria, você formou um carbocátion aqui, então você vê o carbono vizinho aqui. Ok?
No caso das adições, então, uma vez que você forma o carbocátion, você pode adicionar, então, o que que você pode atacar? Que tipo de nucleófilo você pode atacar? Você pode atacar X- para formar X. Você pode atacar H2O, é um nucleófilo. Você vai formar uma espécie de oxigênio com 3 ligações, então vai ficar oxigênio positivo. E aí, no caso da adição de água, você tem, na verdade, 3 etapas, né? Formação do carbocátion, ataque da água e a desprotonação do OH2 para OH, para você ter o álcool no final, tá? Então, a adição de HX e aletos, você formar aletos de alquila. A adição de água em meio ácido, você forma álcoois. Mas, professor, eu não entendi desse da água. Você está adicionando. Porque primeiro a dupla ligação do carbono vai atacar o hidrogênio, aí o hidrogênio vai ficar naquele carbono. Aí E, depois o OH- que ataca, né? Ou forma não, aquele não. grupo OH2-. Então, essa reação aqui, que eu vou colocar em azul, Ah, você precisa, para formar um álcool a partir de duplas, você precisa de água. Só que essa certo. água, esse meio que você faz essa reação não é neutra, você tem que ter um pouco de ácido ali, tá? H3 ou mais, então. H3 ou mais, ou H+. Para facilitar o mecanismo, eu costumo usar o H+. Primeira etapa, nucleófilo e eletrófilo. Tá? O eletrófilo mais forte é o H+, aqui, em relação... A água é um nucleófilo, tá? E aí eu vou ter, então, a formação do carbocátion. Aí você precisa lembrar da regra de Markovnikov. Eu vou colocar o hidrogênio no lado direito e eu vou colocar o carbocátion aqui. Na segunda etapa, ocorre o ataque do nucleófilo. Por que que não pode ser o H-? Olha só, é uma coisa que muito erro comum de prova é o aluno ver colocar o H-, mas o meio está ácido, Otávio. Então, é praticamente impossível você ter o H- em meio ácido, entendeu? Entendi. Quando você tem H+, a base que tem no meio é a própria água, tá? Certo. Em OH-, em meio básico, o ácido mais geralmente é a própria água também. Então, aqui no caso, Seria a água... neutro, né? O Oi? meio, né? Se fosse o H-, o meio seria neutro, então, né? Então, você não teria H+, Uhum. né? Ou meio é ácido ou meio básico. Não existe... Se você tem H+, e coloca o H- no mecanismo, você está fazendo alguma coisa errada. E se o meio Certo. está básico e você está usando H+, é porque tem alguma coisa errada também. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Muita gente coloca o H- aqui, como você sugeriu. Então, você tem que colocar H2O. Aí, o que que vai formar? Vai formar O, H, H positivo, certo? Estou fazendo bem passo a passo. Então, aqui é a primeira etapa, a segunda etapa. A terceira etapa é a quebra desse hidrogênio aqui, tá? Que eu coloquei a seta do lado errado. Sempre coloco essa seta errada antes. Como explicar essa desprotonação? De novo, você pega a base mais forte do meio. Quem que é a base mais forte do meio? A própria água. Então, a água abstrai o hidrogênio, e hidrogênio, o par de elétrons neutraliza o oxigênio. O que eu tenho aqui? Eu vou regenerar o ácido, por isso que ele é um É um catalisador, catalisador, né? É verdade. e mais o OH, aí sim eu tenho o produto de adição para a formação do álcool, tá? Beleza. E no caso aqui com R, é só pegar esse OH e transformar em R. Então, no caso com ROH, você vai ter o quê? Em vez de um álcool, você vai ter um éter. Tá? Então, você vai ter álcoois na adição de água, você vai ter aletos de alquila na adição de HX, e na adição de X2 você vai ter os dialetos. Nesse caso dos dialetos, a gente tem que tomar cuidado com o mecanismo. Tá? No caso dos dialetos que eu vou colocar em verde, a primeira etapa envolve a formação do íon bromônio, principalmente em bromação, tá? Esse íon bromônio, ele é uma estrutura cíclica e a, a geometria dela é meio que planar. Então, é meio que um triângulo. É como se isso daqui tivesse num plano, certo?
E aí, quando você tem o outro bromo para reagir, porque aqui eu tive um dipolo induzido, e o primeiro ataque foi da dupla, no bromo parcialmente positivo, expulsei o brometo. A segunda parte é ataque do brometo para você abrir esse bromônio. E aí, tanto faz você atacar aqui ou aqui, tá? Mas esse ataque, ele lembra um pouco a eliminação de trás para frente. Ele tem que atacar por baixo, onde está esse ciclo, tá? Certo. Então, imaginando um ambiente tridimensional, é como se a gente tivesse o bromônio assim, igual na minha mão, e o bromênio atacando por baixo dos dois carbonos, tá? Então, você vai ter os dois bromos, um apontando para cada lado, no final da reação. Então, se eu atacar aqui, eu abro, e aí eu vou ter, assim, usando uma projeção cavalete, é como se um bromo estivesse para cima e o outro bromo estivesse para baixo. Certo. Tá? Esses dois aqui, eu não sei se eu vou cobrar, porque o mecanismo é bem complexo, tá? Aqui, só para lembrar o nome da reação, é ozonólise. E aqui é a reação da formação de epóxidos, tá? Então, isso aqui mais um alceno, você vai gerar um epóxido, que essa estrutura cíclica é um éter cíclico de 2 carbonos. Só uma duvidazinha também, da do éter. Ele vai ser praticamente igual essa da água, não? Isso. Ok, isso não... Então, vamos fazer esse aqui do éter rapidinho, só para você visualizar. Pode fazer em cima dessa mesmo, da água, só para ver o que... Vamos fazer em roxo. Então, em vez da água aqui, a gente vai colocar agora o ROH, né? O par de elétrons vai atacar o carbocátion. E aqui, no caso, a gente vai ter, em vez em vez de HOH, a gente vai ter um HOR. Certo? Tá. E aí é a água mesmo que ataca. A água do meio, que vai atacar o hidrogênio? Ou não? Pode ser. A água do meio seria um contraíon desse ácido aqui, por exemplo. Se for ácido sulfúrico, tem um pouco de água na reação, mas não pode ter muito, porque senão, se você tiver muito solvente, o próprio solvente vai atacar, né? Então, geralmente essa reação é feita no próprio... O solvente é o próprio álcool, tá? E aí esse ácido, talvez, eu diria que no caso da adição de álcool para dar éter, talvez seria o contraíon desse ácido aqui, viu? Então, por exemplo, se for ácido, um pouquinho de ácido sulfúrico, pode ser um sulfato. Entendi. Abstraindo isso aqui, mas pode ser até o próprio álcool, se for duvidar. Tudo bem? Beleza. Obrigado. Esses detalhes que você está perguntando, vale a pena dar uma checada nos livros, tá? Que os livros têm... Eu dou o mecanismo bem por cima, né? E esses detalhes aí que geralmente podem ser determinantes, é bom dar uma olhada nos livros ou na internet. Depois eu falei, a última reação que foi vista na disciplina foi a substituição eletrofílica aromática. Ela consiste em você pegar um aromático com hidrogênio, substituir com um eletrófilo, e você ter o produto de substituição, né? Então, como envolve um eletrófilo, é uma substituição eletrofílica, e é aromática porque envolve um composto aromático. E essa reatividade, essa reação, a gente abre um capítulo só para ele por causa de um dos pilares importantes, que é entender o conceito de aromaticidade, né? A gente estudou vários compostos aromáticos. Os critérios para ser aromático, ele tem que ser cíclico, tem que ser planar. Os carbonos ou os átomos envolvidos no ciclo, todos eles têm que ter orbitais p. E para que isso aconteça, geralmente a gente tem que ter, uma coisa que eu não comentei, é que tem que ter essa alternância de duplas, simples, dupla, né? Então, para que haja uma deslocalização dos elétrons π. Então, todos os orbitais, se todos os átomos tiverem orbitais p, eles vão deslocalizar
os elétrons fazem as ligações π. E o último critério, você tem que ter um critério meio esquisito, é o número ímpar de pares de elétrons π, tá? Então, aqui eu tenho 3 pares, então é um número ímpar de pares de elétrons π que configuram um aromático. Eu não vou repetir, eu só vou falar o mecanismo mais uma vez, mas não vou falar de todas as reações, tá? O mecanismo, então, envolve o ataque do par de elétrons do anel aromático. Você pode escolher esse par ou esse par, tanto faz. Vamos usar esse aqui e pá, né? Então, você ataca o eletrófilo. Como você não mexeu nas outras duplas, você desenha as outras duplas. Você não mexeu nas ligações sigma, então você mantém as ligações sigma. Agora você escolhe, ou faço a ligação com o eletrófilo aqui, ou faço a ligação com o eletrófilo aqui, tá? Então, vamos escolher o de baixo. Eu fiz uma ligação com o eletrófilo embaixo. Lembrando que o aromático, todos os carbonos aqui contêm um hidrogênio que a gente não costuma desenhar. Então, a gente também tem que desenhar um hidrogênio, certo? Aqui eu tenho um hidrogênio, só que eu tenho um carbono com 3 ligações. Respeitando uma das regras que eu não comentei de reatividade, só fazendo o adendo aqui para a regra, nunca esquecer a regra do octeto, ou seja, carbonos com 4 ligações, não estourar as 8 ligações, tá? Ele pode ter menos, aí vai ser um carbocátion, mas sempre respeitando a regra do octeto para nitrogênio, oxigênio, carbono. E também a gente tem que respeitar o balanço de carga. Isso aqui é muito importante para vocês terem mais certeza de que estão escrevendo as equações corretamente, ou os mecanismos corretamente. Então, se eu tenho uma espécie neutra com uma espécie carregada, o saldo aqui também tem que ser uma espécie carregada. Então, a espécie carregada está aqui, tá? É o carbocátion. Esse carbocátion é estabilizado por ressonância com essas outras duplas, tá? E aí, qualquer base que eu tiver no meio, ele pode abstrair. Qual o hidrogênio que ele vai abstrair, né? É um desses dois aqui. Ele vai abstrair o hidrogênio que está ligado ao carbono que fez a ligação com o eletrófilo, tá? Porque o produto aqui eu só tenho uma ligação. Então, a dica é essa. Então, você tira o hidrogênio de onde você fez a ligação com o eletrófilo. Par de elétrons vai ser usado para restabelecer a aromaticidade. E aí você tem, então, o sistema aromático de volta. Eu coloquei a ligação no lugar errado. Essa cor de tinta é feia, né? Cor de mais um BH aqui que eu coloquei. Se a gente colocar uma base negativa, eu acabei neutralizando a equação aqui, tá? Tudo bem? As reações que a gente viu baseadas nesse mecanismo, a gente viu nitração, eu não vou repetir aqui os mecanismos, a halogenação, sulfonação, a gente viu Friedel-Crafts, e dentro da Friedel-Crafts existem 2 tipos, alquilação e acilação. Todos eles seguem um mecanismo geral, a única diferença é a geração do eletrófilo para a reação acontecer. Tá? Na nitração é o NO2+, na halogenação é você misturar o halogênio com o sal de ferro correspondente. Na verdade, a gente taca ferro em pó lá e a reação vai. O ferro em pó, que é ferro zero, ele acaba sendo oxidado, e aí vira o ferro X3. Então, vira o sal de ferro 3 correspondente. Então, os livros acabam comentando já direto essa espécie aqui. Na sulfonação é o SO3 ou SO3H+. Na Friedel-Crafts, eu tenho também a assistência do cloreto de alumínio como catalisador, como ácido de Lewis, e para formar o eletrófilo da alquilação, o carbocátion, e da acilação, essa espécie aqui, o íon acílio, tá? E aí encerramos essa parte falando de outras reações, mais em termos de curiosidade. A única reação que eu peguei no pé de vocês foram as reações pericíclicas, principalmente a de Diosaulo.
A gente viu também as outras classificações de reações, também que era mais para curiosidade. Tem gente que classifica as reações em termos de grupo funcional. Então, os livros trabalham muito nesse sentido. Eles apresentam as principais reações em termos de mecanismo, né? Que é essa classificação aqui. Essa classificação, então, está muito baseada no mecanismo, né? E tem algumas classificações que são baseadas no grupo funcional e tem aquela classificação baseada em nome dos descobridores, que do inglês se chama name reactions, tá? Ok? Existem mais de 1000, provavelmente. Hoje em dia já deve ter passado esse número, mais de 1000 reações diferentes, tá? Mas o que eu queria focar, e eu foquei na aula passada, é a reação de Diels-Alder. Na reação de Diels-Alder, eu vou até usar o preto, que fica mais bonito aqui. Você precisa da figura do dieno, tá? O dieno você precisa ter pelo menos 4 elétrons π, separados por uma ligação sigma. Então, tenho 4 ou 2 pares de elétrons π. E eu preciso de um dienófilo, que precisa ser no mínimo uma dupla ligação, tá? Pode ser uma dupla ou uma tripla também. Então, esse dienófilo, ele tem 2 elétrons π, tá? Um par de elétrons π. A característica da reação de Diels-Alder, então, é uma reação pericíclica. O estado de transição é um estado de transição cíclico. Eu vou colocar as ligações aqui, tá? E eu vou colocar em outra cor para destacar que a ligação dupla está sendo rompida. E essa ligação dupla está sendo usada para formar uma ligação sigma. Essa ligação dupla aqui de cima está sendo rompida para formar uma dupla em outro lugar. E essa dupla de baixo está sendo rompida para formar uma ligação sigma com o outro carbono, com o dienófilo. E aí a gente tem como produto a formação do anel de 6 membros, com uma dupla aqui, tá? Essa é a Diels-Alder mais simples, que todos os livros colocam como exemplo. Eu acho que eu já falou outra coisa, tá? Alguns livros representam as setas assim, né? Antes de mostrar o estado de transição. Então, é uma característica das reações pericíclicas vocês terem estados de transição cíclicos, tá? E aí você tem o produto de ciclização. 2 pontos que eu preciso destacar nessa reação de Diels-Alder. Aqui. Então, eu tenho 6 elétrons π, e no final eu tenho apenas 2 elétrons π, certo? E eu formei 2 novas ligações aqui. Então, dos 6 elétrons envolvidos na reação, 2 ainda estão aqui, certo? E os outros 4 viraram ligações sigma. Então, 4 elétrons sigma. Ok? Uma coisa que eu comentei aqui, eu vou comentar nesse slide para facilitar, é que a reação é estéreo específica, tanto em relação ao dieno quanto ao dienófilo. Eu vou fazer só um exemplo, mas eu acho que só com um exemplo vocês vão visualizar o resto. Então, vamos supor que o dienófilo eu tenha 2 grupos, que vamos chamar de XY, e a relação estereoquímica do dienófilo, nesse caso aqui, X e Y estão em cis, certo? Nessa reação de Diels-Alder, por que eu digo que ela é estereoespecífica? Uma reação estereoespecífica diz o seguinte: se você parte de uma estereoquímica definida do reagente, ou seja, parte só do cis, e você tem um produto aqui, onde vão estar o X e o Y? Eles vão estar aqui. Só que o X e Y aqui, do jeito que eu desenhei, eu não sei se eles estão apontados no mesmo lado ou estão em lados opostos. Como essa reação envolve um mecanismo concertado, o X e o Y, eles vão estar ainda apontados no mesmo lado. Então, aqui eles vão dar um produto cis também. Então, isso é estereoespecífico. A partir de uma estereoquímica definida do reagente, você tem só um produto com uma estereoquímica específica também, tá? Você não tem possibilidade de formar mais de um estereoisômero, ou seja, não tem como formar o trans partindo do cis. Então, como você parte de um isômero
um estereosoma e você tem um estereosoma no produto, é uma reação estereoespecífica. Esse é um termo muito usado na pós-graduação, quando você fala estereoespecífico ou estereoseletivo, tá? O seletivo é quando você tem a formação de das duas possibilidades, você forma mais de um em relação ao outro. Agora, quando você tem parte de um e só forma um, é específico, tá? Se os dois são trans, vão ser os dois trans? Isso. Então, se eu fizesse a mesma coisa agora, vou até apagar aqui. Agora, se eu tiver o X e o Y, e eu tiver o Y agora em trans, tá? Vou colocar o Y aqui. Então, agora eu tenho X, Y trans, né? Aí, a relação entre X e Y aqui não vai ser mais cis, vai ser trans, tá? Por causa do mecanismo. Então, aqui no mecanismo, aqui eu estou usando só setas, né? O mecanismo completo dessa reação, a gente usa muito orbitais moleculares. E é chato, muito chato, mas é bem bonito. E você percebe que esses grupos, a relação entre X e Y continua, mantém aqui uma relação trans aqui, porque você não altera a estereoquímica do reagente, tá? Ele continua aqui. Tudo bem? Matheus? Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma em relação a esse lance da estereoespecificidade e estereoseletividade. Se naquela questão da semana passada, sobre a preferência da velocidade da SN2, utilizada, né, os diferentes isômeros, né, daquele ciclo hexano, se a gente está lidando com um caso de estereoseletividade. A estereoseletividade, a questão ali é mais você julgar dois reagentes diferentes com uma mesma reação. Então, quando a gente fala estéreo específico e estéreo seletivo, a gente parte de uma reação só, de um reagente, e quando há a possibilidade de formar de mais um isômero, aí a gente está levando a questão do seletivo. Agora, aquela questão do exercício passado, eu acho que não vai muito nessa questão de ser específico ou ser seletivo. Não sei se você entendeu. Entendi. É que eu fiquei na cabeça aquele lance da mudança da conformação cadeira, né? Que aí, dependendo da conformação, a gente tem um tipo de ataque, né? Mas aí realmente faz sentido, né? Que aí reitera essa ideia da estereoespecificidade da SN2, né? Que é sempre do lado oposto à saída do grupo de partida. E uma outra coisa que eu fiquei pensando é que, assim, na Diels-Alder, até onde eu entendo, o dieno ele vai interagir por cima ou por baixo com o dienófilo, né? Então, a gente não poderia ter a formação do como é que é o nome? Do exo e do endo. Isso. Então já é algo mais para frente, né? Eu ia falar isso já. E isso é questão seletiva, não específica. Tá. Aí você tem possibilidade de formar. Na verdade, não é estéreo seletivo, é régio seletivo. Tá? Tem mais com a relação de posição, de possibilidade de reagir. Tá? Eu vou comentar isso já. Entendi, obrigado, professor. Tá? Então, a gente viu um exemplo aqui da especificidade em relação ao dienófilo, mas também ocorre em dienos. Então, por exemplo, se você tiver agora dois grupos aqui, A e B, e a relação daqui do A e do B em relação às duplas são o B está em trans, né, olhando essa dupla, e o A também está em trans, essa dupla. O importante é sacar aqui que A e B estão como se eles estivessem nas verticais, tá? E aqui também eles vão ficar apontados no mesmo lado. Tá? Eu vou colocar em verde aqui para mostrar como que ficaria, então, os outros grupos. Vamos pôr hidrogênios aqui, por exemplo. Tá? Os hidrogênios estão apontados no mesmo lado, os dois estão apontados meio que na direção para a direita, né? Enquanto que A e B estão na vertical, é como se os hidrogênios estivessem na horizontal. E aqui também eles vão ficar com a mesma estereoquímica relativa, né? Entre um e outro, eles vão estar apontados no mesmo lado,
cis, tá? O que o Matheus perguntou é justamente a questão dessa reação ser o que a gente chama de regioseletivo. E a questão dele falar do dieno reagir por cima ou por baixo, tá? Eu faço outra analogia para o regioseletivo. Vamos fazer uma reação mais simples aqui, para explicar a regioseletividade. Vou usar preto de novo. A regioseletividade, a gente precisa usar duas regras, na verdade, tá? A regra do produto endo, que é uma regra empírica, que é o que o Matheus levantou, mas também a gente não pode esquecer a regra que alguns livros chamam ortopara, que eu estou colocando entre parênteses, porque não é bem ortopara, mas é uma analogia aos aromáticos. Tá? Como que funciona aqui a regioseletividade? Vamos supor que você tem agora um dieno e um dienófilo não simétricos, tá? Então, eu vou pegar um dieno com um substituinte A, aqui, e vou pegar um dienófilo com substituinte B, aqui, tá? Tudo bem, eu posso fazer a Diels-Alder desse jeito. Mas por que eu não poderia fazer a Diels-Alder? Vamos fazer a Diels-Alder aqui. Aí vai formar quem? Vai formar um anel de 6, certo? A dupla do dieno vai ficar no meio. Eu vou ter o A aqui e vou ter o B para cá, certo? Vamos ignorar a estereoquímica por enquanto. Mas será que vai dar a mesma coisa se eu pegar esse A e reagir com o B, só que o B apontando para o lado esquerdo? Eu coloquei BR aqui, mas é B. Será que dá a mesma coisa? Tá? E se eu colocar o A de ponta cabeça? Se eu colocar o A para baixo? Certo? Que é a outra forma de colocar esse dieno de um jeito que lembra um pouco o estado de transição, certo? Então, se eu colocar o A para baixo e o B para esse lado, será que vai dar a mesma coisa? Então, aqui nesse caso, eu vou fazer a Diels-Alder aqui já, tá? Eu vou ter, então, olha só, o A aqui e o B aqui, certo? Mas será que é a mesma coisa se reagir o A para baixo e essa ligação B para a esquerda? Eu coloquei BR de novo, né? Hoje eu tô cabreiro. E aí? Tá? Entre esse e esse é fácil de comparar. Aqui tem uma questão que é justamente de regioseletividade, é como que os reagentes estão dispostos para reagir. Não é bem uma questão de estereoseletividade, é uma questão de como que a reação vai proceder, né? Com esse grupo para cima ou com esse grupo para baixo, tá? Vai depender muito do que é A e B, mas geralmente em reações de Diels-Alder, a gente força a reação de maneira que a reação de Diels-Alder vai muito bem, vai melhor quando é um grupo doador e quando B é um grupo retirador, uma coisa que eu não falei na aula passada, eu acabei falando muito rápido. Por que o A, o A tem que ser doador e o B retirador? Porque assim a reação acontece mais rápido, tá? Quando é um B é o retirador, certo? Ele vai retirar elétrons para si. Se a gente pensar numa estrutura contribuinte de ressonância, vamos jogar o par de elétrons π para o B, para tentar, porque o B está retirando elétrons. É como se esse carbono aqui fosse, então, deficiente em elétrons. Tá? Eu vou causar uma polaridade aqui, esse carbono vai ficar mais positivo. Agora vamos pensar ao contrário, vamos pensar o A doador. Vamos fingir que ele vai doar elétrons aqui para o sistema. Tá? Então eu jogo esse par para cá, vou fazer bem fraquinho, e esse par vai ficar no carbono aqui. Então é como se esse carbono da pontinha embaixo fosse delta menos. Olha só o que acontece, delta menos sente atração por delta mais. Olha agora nesse caso aqui, se a gente fazer a mesma analogia, eu vou ter o delta mais aqui, certo? Eu estou retirando elétrons, então ele vai ficar um pouquinho deficiente. E agora o A doando elétrons, eu vou jogar para cá, e o delta menos ficou aqui, ó, certo?
E aí ele ficou longe, ó, ficou longe desse carbono, tá? Então, essa regra do orto-para é para dizer que ele prefere entre esse e esse, ele prefere esse aqui, tá? E por que que se chama orto-para? Porque A e B parece que estão em orto, se a gente usar a nomenclatura de aromático. Só que isso aqui não é um produto aromático. Mas a gente chama de regra do orto, regra de orto-para, tá? Entenderam? Ah, sim, mas por que para se ele é meta? Ah, então, aqui seria o produto, se você lembrou, seria o meta. Esse é o menos formado, tá? Então, esse vai ser menos formado. E esse aqui vai ser mais formado. É que nesse caso aqui não tem como formar o para, tá? Mas dependendo do grupo, eu posso, por exemplo, ter o para se eu tiver o A, se eu tiver um grupo aqui, ó. Aí eu posso ter o para ou meta. Aí vai preferir o para, tá? O para é quando eu tiver um substituinte aqui, aqui ou aqui, tá? Mas aqui nesse caso é só a regra do orto que eu estou usando. Entendi. Tá? É a Então, mesma coisa então, que você explicou lá da substituição eletrofílica aromática? Você tinha chegado a falar, né? Ah, é, uma coisa que Isso. você até me lembrou aqui, tá? Que quando você tem um substituinte, um aromático já substituído, certo? Isso, é verdade. Você pode ter grupos que dão... É isso. Você pode ter grupos que retiram elétrons ou grupos que doam elétrons. Essa doação e retirada pode ocorrer por efeito indutivo ou por efeito de ressonância, né? Uhum. Então, a gente tem o que a gente chama de grupos ativantes e grupos que desativam o anel, né? O ativador ele doa elétrons, joga elétrons para o anel. Então, faz esse sentido aqui. E o retirador, o desativante é aquele que retira elétrons, ou por efeito indutivo, ou por efeito de ressonância, que é jogando o par de elétrons do aromático para ele. Tá? Então, não tem esse par de elétrons emparelhados. E o ativador é aquele que, quando você for fazer uma outra substituição eletrofílica num grupo já substituído, você vai preferir as reações que ocorram nas posições orto e para, né? Enquanto o desativante, ele vai preferir o menos pior, né? Que é o meta, tá? A gente vai ver um exercício disso aqui. Você me lembrou bem agora, que eu esqueci de comentar sobre a substituição eletrofílica aromática em aromáticos já substituídos. Certo? Beleza. Vai explicar outra regra aqui do produto ainda. Eu espero que ainda vocês estejam vivos aí. Eu só expliquei a regra do orto-para, porque para essa situação, tá? Só que eu não expliquei aqui, ó, como que A e B estão entre si. Eles estão em cis ou trans. Porque não tenho mais outro grupo aqui no mesmo lado para ajudar aqui a falar que é. Porque agora os dois substituintes, um é do dieno, outro do genófilo. Como que eu sei se vai ser cis ou trans a relação entre A e B? Aí a gente tem que usar essa regra do produto endo, que é a regra que o Matheus falou agora há pouco, que é colocar um por cima do outro. Esse lance de colocar um por cima do outro, tá? Vamos eliminar aqui as formações do meta, que são esses dois. É como se a gente julgasse a reação colocando o B do lado direito ou B do lado esquerdo, tá? Por que isso? Lembra do hidrogênio do slide anterior? Né? Eu coloquei os hidrogênios aqui apontados para a direita e acho que a relação aqui entre x e y e hidrogênio acho que está errada. Deixa eu ver aqui. Mas acho que não vai atrapalhar aqui, tá? Lembra desses Hs aqui? Eu colocava os dois do mesmo lado, né? Então, se eu tiver o hidrogênio desse lado, apontando para a direita, o grupo B, se ele estiver apontando também para a direita, ele vai coincidir com a estrutura do hidrogênio, com a geometria do hidrogênio. Então, vamos supor, vamos colocar o A para frente. Esses hidrogênios aqui, eles vão estar para trás, tá? Aqui. E a relação entre ele e o B
vai ser a mesma, porque os dois estão apontados no mesmo lado. Tá? O B está para a direita, os hidrogênios estão para a direita. Esse é o jeito que eu faço. Tá? Cada um, vocês podem usar a regra do produto endo. A regra do produto endo, na verdade, surgiu com o ciclo pentadieno, tá? Ciclo pentadieno, quando você faz um Madhya-Husserl, por exemplo, com X, você cria... Deixa eu redesenhar ele de um jeito mais fácil. Estou começando a ficar meio... batendo nervoso, uma ansiedade aqui agora. Quando você tem um dieno aqui, e esse aqui, você vai formar duas possibilidades de produtos, tá? Você vai formar isso aqui, com X para baixo, ou você vai formar esse biciclo com X para cima, tá? Agora eu tô conseguindo lembrar o que eu falei de manhã. Esse pico aqui, ó, é esse pico que eu tô colocando em vermelho, certo? Aqui e para cá. E o X está para baixo, aqui, e o X está para cima aqui. Quando eles estão apontando no mesmo lado, os dois apontando no mesmo lado, a gente chama isso de exo. Quando o pico, a pontinha está apontando para cima e o X está para baixo, a gente chama isso de endo. Espero que não esteja falando ao contrário. O que é esse pico vermelho aqui, ó? É justamente os hidrogênios, tá? Então, a relação estereoquímica preferencial é empírico isso, tá? Os experimentos dizem que o produto endo é mais fácil formado. Qual a relação entre o pico e o X? Estão em lados opostos. Então, se você colocar o hidrogênio e o grupo B no mesmo lado, significa que você está fazendo o exo, tá? Agora, se você colocar os hidrogênios e o grupo apontando em lados opostos, você vai formar o grupo com A e B apontados no mesmo lado. Porque a relação entre B e o hidrogênio vai ser trans, né? Ou esse aqui é o produto endo. É meio chato explicar essa regra do produto endo, mas, assim, nessa situação, nesse exemplo que eu estou usando, é como se a regra do produto endo vai dizer o seguinte: esses grupos que estão apontados para o lado direito, tá? Eles têm que, se você tiver um grupo no dienófilo, o dienófilo ele vai ter que estar no lado oposto para gerar o produto endo. Então, a relação entre ele e o hidrogênio vai ser trans aqui, né? Porque aqui é como se fosse um trans e aqui é como se fosse um cis, certo? Imagina isso aqui agora como hidrogênios. O produto exo vai ser aquele que ele vai ser trans ao grupo X, tá? Então, o hidrogênio está trans ao grupo X, que é o B, e aqui ele está em cis com o hidrogênio. Só que aqui a relação entre A e B é cis, tá? E aqui é trans, aí confunde mais ainda. Mas em relação ao hidrogênio, tá? Principalmente nesse tipo de dienófilo, o produto endo é aquele que vai ter essa relação aqui meio que trans, tá? Em relação ao hidrogênio. É óbvio que se você tiver um carbono, é esse produto que vai ser formado preferencialmente. Tá? Então, tem duas regras. Então, tem a regra para saber qual a relação, se ele vai ser, o B vai estar no carbono vizinho, ou se o B vai estar com um carbono a mais de distância, que é essa regra ortopara. E tem a relação entre se A e B vão estar no mesmo lado ou em lados opostos, que é a regra do produto endo. Tá? Essa regra do produto endo confunde muito, porque depende muito, você precisa ter muito cuidado na hora de analisar a estrutura do dieno e do dienófilo. Essa confusão toda que eu fiz é porque o A tá em trans, certo? O B aqui não tem cis trans aqui, porque é só um substituinte. Mas as coisas podem confundir quando tem isso aqui, tá? Então, quando tiver outros dienófilos, você tem que parar, tá? Olhar esses grupos aqui, por exemplo, e ver como que fica a relação na estrutura aqui da produto de ozônio. Dúvidas? Muitas.
Eu estou mandando esse link aqui. Quem tiver interesse de aprofundar ainda mais nessas reações, nessas teorias, é uma base de dados. Eu esqueci o nome do site, mas se você escrever Organic Chemistry Database, tá? É a base de dados, ou seja, são links de universidade. É um site que compilou todos os links úteis para estudar química orgânica pela internet. E é da ACS, então é da Sociedade de Química Americana, então é super confiável e é muito completo, tá? E o nível é muito bem difícil, tá? É nível de pós-graduação, mas tem muitas coisas interessantes para quem tiver interessado em trabalhar com outras áreas. Então tem gente que gosta de trabalhar, que vai trabalhar com ressonância, com espectroscopia, que tem relação com química orgânica. Aí tem muitos dados lá de dados espectroscópicos, ferramentas de desenho, materiais de apoio, exercícios virtuais. Tem muita coisa. Tá? Base de dados de reações Nome, tem muita coisa. Então, esse site aqui é o site que eu recomendo com os alunos de pós. A primeira aula é esse site aqui que eu dou para eles. E peço para eles se virarem e explorarem essa base de dados, tá? Beleza. Vamos fazer alguns exercícios rapidinhos de fechar? Deixa eu colocar o link aqui no... Ah, tá. Deixa eu mandar aqui. Então, só para mostrar rapidinho a base de dados, é essa daqui. Nossa, é muito bem feitinho o site. Não vou dizer que é perfeito, mas estou com um problema aqui, meu computador está lento do nada. Peraí. Então, esse site aqui, ó, tem coisas de segurança, dados químicos de pKa, constantes físicas, dados espectroscópicos, então, informações sobre ressonância, espectro de massas, espectro de ressonância magnética, como atribuir configurações RS, tem uns links legais aqui, técnicas de laboratório, literatura que está disponível na internet. Ó, isso aqui eu sugeriria para vocês acessarem mais essa parte aqui de fontes para professores e estudantes, tá? Vídeos de química orgânica, softwares úteis. E aqui está todo o site que fica organizado nessa lista. Então, a gente tem coisas de reações, name reactions, sínteses totais, dados de reatividade nucleófilo e eletrófilo, tá? Então, propriedades físicas, dados de solventes, polaridade, miscibilidade, tá? Alguns dados são calculados, tabelas periódicas, ressonância magnética, tem um tópico geral para ressonância magnética. Então, se você quer aprender ressonância magnética, é uma técnica que eu recomendo muito, que vocês dominem, pelo menos, para quem for na área de química. Nomenclatura de compostos orgânicos, tem muita coisa, estereoquímica, tá? Tem muita coisa. Bases de dados, principalmente de literatura e bases de dados, tem muita coisa. As coisas interessantes aqui, ó, por exemplo, para desenhar, tem o ChemDraw, o ChemBioDraw, né, que é o programa principal, que eu já apresentei para vocês. Eu apresentei o modo Java, né, que é via browser, tá? Tem o Marvin Sketch, que também o pessoal usa bastante. Programas de desenho de diagramas. Então, tem coisas de quimiometrias, quimioformática, tá? Tem muita coisa. Seminários de grupo. Então, tem grupos de pesquisas que gravam os seminários, deixam os PDFs arquivados e são ótimos. Esse aqui do Baran, esse aqui é um dos químicos orgânicos mais famosos que tem. Ele tem um acervo de seminários de grupo, tipo PowerPoints, né, de seminários, enorme, e é muito bom, e é bem completo, só que é super
nível pós-graduação, pós-doc, tá? Então é mas é muito completo, muito completo. Tá? Tem de tudo. Tá? Esses vídeos aqui, na verdade, eu não acessei muito, tá? Eu não cheguei a ver muito, mas deve ter alguma coisa interessante. Tá? Bem legal isso aqui. Vamos fazer os exercícios aqui. Acho que tem gente querendo. Pode fazer quem quiser, tá? Aqui ele está pedindo para representar o mecanismo principal e represente o mecanismo e o principal produto obtido para a adição de HBr. Tá? Então, todos eles, vocês vão descrever o mecanismo na adição de HBr nesses 3 casos aí. Podem fazer quem quiser. Não esqueça de usar as setas curvas, tá? E representar os produtos. Eu vou fazer o segundo aqui, então. Tá, eu vou fazer o primeiro porque ninguém mexeu o mouse aqui. Eu só vi umas pessoas. Tá? Vou fazer o último, então. E o último eu fiz errado, pessoal da manhã. Ah, é adição, agora que eu vi. É. Tá. Eu estou fazendo o item C, pessoal, quem está acompanhando, a dupla ataca o eletrófilo, expulsa o grupo de saída. Peguei coisa errada. Eu vou colocar em preto. Eu vou ter o CH3, CH3, H, CH, CH2. Eu preciso saber onde que o hidrogênio entrou, né? Ou nesse carbono, ou nesse aqui. Onde será que ele entrou? No carbono menos substituído. Então, esse hidrogênio entrou aqui. E aí eu gerei esse carbocátion secundário. Mas olha só o que pode acontecer, pessoal. A gente tem que olhar no carbono vizinho, ó. Esse carbono vizinho está muito mais substituído que esse carbono aqui. E eu tenho um hidrogênio aqui, ó, marcando o toco, que ele pode se rearranjar. E aí eu tenho um outro intermediário, tá? Pode formar o produto da adição aqui? Pode. Mas vai formar numa quantidade um pouco menor, porque eu tenho um carbocátion menos estável. Aí, eu ali querendo mudar tudo aqui. Desculpa, fui eu que mexi. Perdão. Para usar isso aí, o pessoal coloca o exercício como tela de fundo. Eu fico preguiça de fazer isso. Aí depois eu tenho um bromo, ataco aqui o carbocátion. Então o produto principal, eu vou colocar em linhas de ligação, que eu estou com preguiça aqui. Tá? É esse aqui. Ok? Ao invés de adicionar nesse aqui, vai ser nesse aqui. O Otávio está fazendo o B. Viu que agora você precisa decidir onde fica o carbocátion? Vai ficar no mais substituído, né, Otávio? Sim, é. Então, para formar o Por carbocátion... conjugação aqui. Aí aqui, no caso, o hidrogênio, né? O hidrogênio vai ficar no carbono vizinho. Mais e agora é só adicionar o bromo. Então, aqui tem que identificar... Ah, não, a adição não tem isso, né? Nossa, difícil desenhar no mouse. Esse programa é legal mesmo com canetinha aqui, minha letra saiu horrível. Eu já reclamei pro Google sobre esse programa aí. Legal. Obrigado, Otávio. Obrigado, Matheus. Esse aqui alguém quer fazer? Ó, ácido fúrico, tá? Então a gente está em meio ácido. Certo. Ácido pode ser... Aqui não tem nenhuma espécie básica, então provavelmente esse H+, vai atuar como eletrófilo. Tá? Então, eu vou fazer o primeiro movimento aqui. Seria nucleófilo. Isso, pode fazer, pode fazer. E aí, o que a gente vai ter? Eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Entendi, ele é o produto final, né? Não mostrou os intermediários. Então, você tem que explicar como que esse produto é formado. Chega naquilo, né? A partir da mistura disso com isso. Isso é muito comum. A gente faz reações no laboratório e dá uma coisa nada a ver. Tá? Não é que não deu nada a ver, a gente precisa precisa tentar explicar como isso foi formado, tá? Por isso que mecanismo é interessante a gente dominar os mecanismos para a gente tentar elucidar uma proposta de como que isso foi formado. Bom, esse hidrogênio em algum momento é eliminado, né?
Sim. Então, a gente tem... Ó, vou desenhar o carbocátio aqui. O hidrogênio, eu coloquei o H+, entrou no carbono menos substituído. Tem o CH2, CH3. Tem um H aqui, um CH2, um OH. Estou até me perdendo aqui. Tá? O que pode acontecer aqui, pessoal? Alguém sabe? Parece que é uma adição intramolecular. Isso. Que esse OH ele vai atacar esse carbocátion, né? Isso, ó. Tem esse OH. Então, é como se o nucleófilo e o eleitrófilo estivessem na mesma molécula. Tá? O que vai acontecer? Vai fechar aqui, ó. Pá. Só que aí, vocês têm que tomar cuidado para tentar prever qual o tamanho do anel. Certo? Então, muita gente vai achar, vai formar um anel de 4, um anel de 5, um anel de 6. Eu poderia muito bem ter excluído essa estrutura aqui. Tá? Falar qual é o produto dessa reação. Então, a gente tem que... Uma dica que eu sempre faço, sempre dou, é numerar os átomos que vão compor o anel. Então, oxigênio é 1, carbono 2, temos mais um 3, o outro 4, e aonde ele está se ligando é o 5. Então, eu vou fazer um anel de 5 membros. 2, 3, 4, 5. Um membro é o oxigênio. Então, vamos apagar um pouquinho aqui e colocar o oxigênio. Ele está ligando, vamos chamar isso aqui de 1. O 2 é um CH2. O 3, ele tem um CH3 no 3. Então, se esse aqui é o 3, eu tenho CH2. O 4 é um CH2. E o 5, ele tem duas ligações, ó. Um CH3 e outro CH3. Mas, professor, o Otávio acabou de comentar aí esse hidrogênio, né? Então, na verdade, ele ainda está nessa estrutura aqui, ó. Só que aí o ácido, né, ele pega de volta. Isso. É como se pegasse o contraínho aqui, um hidrogênio sulfato, por exemplo. Eu não sei se tem água aqui. Tá? Qualquer base conjugada pode, por mais que seja difícil isso, mas é a forma de a gente explicar como esse par de elétrons vai para cá e você neutraliza você forma esse éter cíclico aqui. Tudo bem? Tá, joia. Aqui o exercício que você falou, né? É, da substituição. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Eu vou fazer o outro, tá, pessoal? Que o tempo aqui já está estourando. Nossa, já 8h40. É. Vamos fazer esse e aí a gente termina a aula de hoje. Tá? Vocês preferem... Deixa eu ver. Os dois são importantes, viu? Vamos fazer esse aqui. Tá? E aí eu deixo os outros para vocês fazerem. Qualquer coisa vocês me procuram, tá? Fora do horário da aula. Aqui ele está perguntando o seguinte: quais das seguintes reações ocorrerá mais rápido? Qual se a concentração do nucleófilo for aumentada? Ou seja, se eu aumentar a concentração do nucleófilo, a reação vai ser mais rápida? Vai aumentar a velocidade da reação? Será que isso vai acontecer nessas três reações? Ou vai ter reação que não, mesmo aumentando a quantidade de nucleófilo, eu não vou ter a velocidade aumentada? Aqui tem a ver aquilo que você falou, tipo, tem que ver a nucleofilicidade, né, de cada um deles. É uma questão entre SN1 e SN2, só que eu esqueci de falar na aula de hoje, eu falei na aula de manhã. Uma característica da SN1 é que a lei de velocidade, falando em termos de cinética, ela depende só do substrato, tá? Enquanto que na SN2, a lei de velocidade depende da concentração do substrato, mas também depende da concentração do nucleófilo. Tá. Por que isso? Porque lembra do mecanismo SN1? É a saída do grupo de saída só. E só depende dele para acontecer. Enquanto que no SN2 é um mecanismo concertado, você precisa tanto do substrato e do nucleófilo para a reação acontecer. Então, basicamente, tem que identificar qual que é SN1 e qual que é SN2. SN2. E aí, que for SN2, se aumentar a concentração do nucleófilo, você aumenta a velocidade. Isso. Por exemplo, aqui... Faz o B. O B é o mais tranquilo.
O B ele é um carbono primário. Calma aí. É isso, é um haleto primário. Haleto primário. Então ele é SN2. Isso. Então, Então, se aumenta a concentração no nucleófilo, a velocidade aumenta. se aumentar a concentração do nucleófilo pela equação, vai aumentar a velocidade. Então, aqui sim, aqui vai aumentar, vai ficar mais rápido. Então, eu responderia aqui na reação B, a reação vai correr mais rápido se a concentração de nucleófilo aumentar. Agora vamos ver o item C. Acontece nesse carbono. O nucleófilo não é lá grande coisa, né? Porque ele... Ele é bem impedido, né? não é tão impedido. É um acetato, né? E acetato, assim, não é aquele nucleófilo forte, tá? Porque essa carga negativa, ela não tá localizada, né? Ele é secundário, né? Esse aqui? Não, terciário. Ó, tem na um, verdade tem esse aqui. 2, 3. Então ele prefere SN1. Então SN1. não aumenta. Como a SN1 só depende do substrato para a reação acontecer, né? Por causa do primeiro passo, que é a etapa mais lenta, é a saída do grupo de saída, ela não depende da concentração do nucleófilo. Esse aqui, né, que é secundário. Mas tem uma dica aí. Ele é secundário, pode ser tanto SN1 ou SN2, mas olha a cara do produto. Nossa. Essa ligação com o metóxido tá tracejada, né? Isso. No produto. Matheus Tá. matou a charada aqui. Então acho que é isso mesmo. Vou deixar. Você vê que aqui o hidrogênio está para frente e o bromo estava para trás. Certo? Agora o oxigênio está para trás e o hidrogênio está para frente. Como que isso aconteceu? Então, quando você tem um carbono e você tem aqui o bromo, vamos supor que aqui é o hidrogênio, aqui é um R, aqui é um R'. Quando você aproxima o nucleófilo para atacar e expulsar, você tem um efeito parecido com o guarda-chuva invertido, né? E agora o nucleófilo está no lado esquerdo, o hidrogênio está aqui, e o R está aqui, e o outro R está aqui. Então, houve o que a gente chama de inversão de configuração. Inversão de configuração, isso só acontece em SN2. Professor, que produto daria se fosse SN1? Se fosse SN1... Seria mesmo, né? Porque ele entraria no lugar onde o grupo de saída saiu. Na verdade, quando você tira o grupo de saída para fazer via SN1, você forma um carbocátion. E a estrutura do carbocátion é planar. O nucleófilo pode entrar tanto por cima como por baixo. Então seria uma Então você vai mistura, ter, você vai ter a mistura. Você vai ter esse isômero e o isômero com o hidrogênio para trás e o OCH3 para frente. Tá? Você vai ter misturas. Então SN1 vai dar mistura racêmica. Tá? Então, já que esse é SN2 e esse é SN2, esse aqui também vai depender da concentração do nucleófilo para a reação aumentar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Eu vou deixar esses dois aqui. Esse aqui é simples, tá? É só você desenhar o carbocátion e as estruturas de ressonância, as estruturas contribuintes de ressonância, vocês vão perceber que a carga vai parar aqui, quando você faz a reação em horta e para, tá? E quando a carga para aqui, ele é mais facilmente estabilizado por conta do carbono CH3 que vai doar elétrons para ele, tá? No 4, né, você está falando. Aqui vai ter um pouco de discussão, você vai ter que parar para pensar e olhar, tá? Eu diria que esse C e D vai ser um pouco difícil, porque ambos são haletos terciários e os nucleófilos são fortes, só que esse é impedido. Então, esse vai dar muito E2, e aqui pode dar um pouco de E2, mas pode dar também um pouco de SN1, diria, tá? Aqui eu diria que vai dar mais E2 e menos SN2, e aqui vai dar mais SN2 e menos E2. O Thiago está perguntando sobre a prova. A prova vai ser mais ou menos nos mesmos moldes da P1, vai ser uma prova dissertativa. Vocês vão ter que fazer no papel à mão, tirar uma foto e me enviar, via Classroom. Só que como a P1 teve muita coisa igual, eu vou tentar pensar num jeito de evitar. Infelizmente, eu vou tentar
E a P1 eu incentivei tanto, né, que vocês fizessem em grupo, que foram muitas provas iguais. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, vamos ver se... Eu vou tentar mais avaliar individualmente agora, para ver como vocês saíram nessa disciplina, tá? Não sei como, mas vou tentar.